ver se agora dá tudo certo. Esperando o professor entrar, mandar uma mensagem para ele finalizar a explanação dele. Pronto, aqui. O professor tá entrando. Tá conectando aqui. Pronto. Professor, tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Pronto. Eu vou lhe pedir um favor. O senhor tem como Ah, desenvolver sua fala durante uns 15 minutinhos, mais ou menos, para a gente não ultrapassar muito o horário de 4h30, tentar terminar mais ou menos umas 4h30. Tem como? não, tranquilo. Tranquilo? Tá bom, então. Tá, tranquilo. Obrigada. Bom, então vamos lá. É, Deixa eu ver. Bom, vamos então agora trazer assim um pouco mais especificamente para o campo da saúde mental. É, antes do contexto, né, antes da própria pandemia, a, a saúde mental, né, particularmente aqui na Bahia, Salvador, região metropolitana, também a gente já vinha vivenciando algumas questões que são importantes da gente pensar. Bom, é, talvez caiba lembrar apenas brevemente assim, né, que na Bahia, no Brasil, né, ou seja, o Juliano Moreira foi criado, né, foi fundado lá em Brotas, né, em 1872, né, no século XIX, como o Asilo São João de Deus. Né? E digamos assim, na esteira do alienismo francês. Então, né, tanto no Rio de Janeiro, o Asilo Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha, acho que chamava assim, e pouco tempo depois o Asilo São João de Deus aqui na Bahia, criado. É, Tem uma história interessante que
que não sei se vocês conhecem, pode ser uma história interessante para vocês, que lá em Brotas, né, o Solar da Boa Vista, onde se fundou o asilo São João de Deus, aquela casa ela pertencia a um mercador de escravos, né? E o Solar da Boa Vista. Ele construiu porque lá de cima ele podia observar os navios negreiros chegando, né, no porto de Salvador, lá embaixo. Depois, essa casa, quem comprou foi o pai de Castro Alves. Então, curiosamente, quem vai morar lá em seguida é o poeta dos escravos. O que é uma história, né, bem interessante. E que depois vai se tornar o Asilo São João de Deus. Então, nessa esteira do alienismo, digamos assim, é esse modelo que vai imperar, digamos, da doença mental, digamos, do tratamento da doença mental, nesse modelo de segregação, né, de isolamento, até, basicamente, os anos 60, até 1960, até 1970, mas é que já nos anos 70 começa com a reforma sanitária, então começa-se uma certa discussão sobre o modelo de assistência, né, em saúde mental, né, e é daí que nasce o que vai se chamar de reforma psiquiátrica. Talvez seja importante falar disso, porque a reforma psiquiátrica ela vai fazer justamente isso, ou seja, ela vai botar em cena, ela vai botar no centro da discussão como, digamos, os loucos eram tratados. Né? Então, isso é uma coisa importante. Isso foi muito importante. Foi muito importante que isso tivesse acontecido. E tudo que vai se desdobrar a partir daí. Né? Então, assim... Então, é nos anos 80 que vai se abrir o primeiro CAPS, ou seja, vai se começar a ideia de uma reforma psiquiátrica, ou seja, assim. Então, eu acho que isso é um acontecimento importante. A gente estava falando de invisibilidade social, né, e os loucos sempre foram esses também, assim, que ninguém quis ver. Né? Ou seja, e a reforma psiquiátrica traz essa grande contribuição, entre tantas outras, mas essa grande contribuição de botar em cena, ou seja, isso que a sociedade não queria ver e não queria saber. E a gente sabe que muita coisa, digamos assim, muita coisa foi feita em nome dessa ideia de uma espécie de higienização da cidade, né, na tentativa de retirar os loucos do convívio social. Né? E então a reforma psiquiátrica coloca em cena isso, ou seja, dá visibilidade, né, visibilidade social às pessoas que têm transtorno mental, esses que são chamados de loucos, e mais do que isso, ao dar visibilidade, propõe um novo modelo de assistência em saúde mental através do serviço substitutivo. Ou seja, enquanto se tentava até então tratar as pessoas com transtorno mental isolando e excluindo socialmente, ou seja, se a gente pensar que o sujeito se constrói sua identidade, constrói um certo território subjetivo, justamente na relação com o outro, a partir da sua rede de relações afetivos simbólicas, tentar tratar uma pessoa que adoece justamente retirando ela desta rede de relações, obviamente não pode ter um bom resultado, ou seja, esse método não pode produzir saúde, ele vai produzir mais adoecimento, né? Ele vai produzir o agravamento, né, do adoecimento, no sentido que
é preciso justamente o inverso disso, né? Ou seja, tratar as pessoas em sua rede de relações. Isso que eu acho que é o grande lance do modelo substitutivo, dos CAPs, ou seja, que é poder, digamos assim, que é poder cuidar dessas pessoas. O CAPS é um dispositivo comunitário, ou seja, as estratégias de intervenção são estratégias comunitárias na rede de relações, ou seja, justamente o inverso, trazendo justamente para o convívio social. Então, é uma mudança de paradigma, essa mudança de modelo, e essa foi, eu creio, uma das grandes contribuições da reforma psiquiátrica. E aí, sim, o desafio foi a construção de novas estratégias de cuidado, novas tecnologias de cuidado. Então, as tecnologias de cuidado dos serviços substitutivos são as chamadas tecnologias leves de cuidado. Ou seja, são tecnologias baseadas no vínculo, na relação com o outro. Né? Ou seja, especialmente as estratégias ligadas à arte, as estratégias de grupo, e etc. e tal. Então, ou seja, nessa mudança de paradigma, a gente conseguiu avançar, né, no cuidado, né, a essas pessoas que têm transtorno mental, e acho que avançamos bem, avançamos bastante. Eu acho que a psicologia deu uma contribuição importante, vem dando uma contribuição importante no desenvolvimento das novas tecnologias de cuidado. E acho que aí tem uma coisa que é importante nesse contexto da pandemia, é o seguinte, que um pouco antes já do contexto da pandemia, vinha uma espécie de discurso de contra-reforma. Ou seja, já vinha uma espécie de discurso dizendo, olha, os CAPs não são serviços suficientes para tratar as pessoas. Então, já havia, porque se no primeiro momento da reforma houve um avanço na implementação dos serviços, a gente já vinha observando nos últimos anos uma espécie de sucateamento, não sei se sucateamento seria uma boa expressão, mas, digamos assim, de enfraquecimento dos serviços, por vários motivos, especialmente os motivos ligados à gestão, sabe? As equipes... Desculpe, só para te Perdão. lembrar do tempo, viu? Uns 5 minutinhos mais ou menos ainda para o senhor Tá, desenvolver. Foi mal te certo, interromper. certo. Não, tranquilo. Então, é só para dizer assim que os CAPs eles já vinham com alguma dificuldade, porque as equipes já estavam com dificuldades estruturais, já estavam com dificuldades sobrecarregadas, as equipes. Então, a gente já vinha tendo um momento com uma certa dificuldade no serviço. Com o contexto da pandemia, isso, primeiro que o impacto do isolamento social e todo esse efeito que produziu, digamos assim, sobre as pessoas, nos serviços, especialmente nos CAPs, isso foi muito delicado, porque se as estratégias do CAP são as tecnologias leves, fundadas no vínculo, no encontro, nas relações, na rede, nos grupos, ou seja, tecnologias que não puderam mais ser utilizadas dessa forma durante o contexto da pandemia. Então, para os CAPs, eles passaram, acho que, um primeiro momento muito difícil com esse desafio de como sustentar uma mínima assistência a essas pessoas com as regras de isolamento e com os cuidados necessários, digamos assim, para a saúde mais integral, tanto dos usuários quanto também dos profissionais de saúde. Bom, por efeito disso, mas apenas para dizer que eu acho que hoje os CAPs já começaram a se reinventar um pouco nesse contexto da pandemia, os serviços já começam a criar determinadas estratégias que vêm funcionando. É um desafio enorme, né? Esse foi o desafio da pandemia para todos os serviços e para o serviço de saúde mental também não seria diferente. Então, o
que nós observamos, por exemplo, lá no Juliano Moreira, que eu estava começando a falar sobre o Juliano, que é assim, bom, nós observamos duas coisas no hospital. A primeira, um aumento da demanda, ou seja, se houve uma dificuldade de continuidade do cuidado na rede, é óbvio que houve um agravamento dos quadros das pessoas e houve um aumento de demanda. Então, a internação, a emergência do Hospital Juliano Moreira, ela teve um aumento importante, né, de procura, né, pelo tratamento, digamos, pelas internações nesse contexto da pandemia. Isso foi uma coisa que a gente observou. E a outra coisa que a gente observou foi uma maior dificuldade em dar a alta, ou seja, em operacionalizar a alta. Então, assim, algumas famílias resistindo um pouco. Ah, mas como é que ele vem para cá agora? É a pandemia? Não, né? Ou seja, assim, então a gente veio enfrentando essas duas, digamos assim, tanto essa dificuldade do aumento, houve um aumento da procura pela internação durante esse período, e uma dificuldade maior para a gente operacionalizar as altas. Mas eu acho que é da parte do processo também, e acho que os serviços estão avançando, estão se organizando, e eu creio que, enfim, de alguma maneira a gente vai conseguir dar uma estabilizada na rede de saúde mental. É um pouco assim que eu vejo, isso é uma coisa mais empírica, é o cotidiano mesmo do trabalho, e talvez as pessoas que estão trabalhando mais diretamente nos CAPs possam falar também um pouco de como tem sido essa experiência para eles. Mas é o que a gente tem observado no hospital. Então, enfim, acho que meu tempo aí terminou. Obrigada, professor. Acho que era isso mesmo que eu poderia falar. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, né? Por ter demandado o seu tempo aqui com a gente. Lhe parabenizar também pela sua fala e agradecer a todo mundo, né, que ficou aqui até agora. Dizer que a gente tinha programado mais ou menos até 4h30, então vamos cumprir, né, com esse combinado. Agradecer pela permanência de todos e é isso. Espero que tenham aproveitado. Obrigada, professor. E pela paciência também, né, gente? Desse às vezes entrar, sair, entrar de novo. Mas é isso aí. É assim, às vezes as coisas não são tão certinhas. Mas obrigada para todo mundo pela paciência, pela permanência. Para o senhor também, Eu professor. agradeço vocês também pela paciência comigo aí no começo, com essa dificuldade de acessar aí a rede, mas, enfim. E dizer que a parceria do Hospital Juliano Moreira com a UNEB continua. Nesse contexto da pandemia, a gente deu um tempo nos estágios, por alguns motivos, mas vamos sim, vamos seguir em frente. Eu acho que essa parceria nossa é uma parceria bem produtiva. Tá bom? Então, Obrigada. um abraço a todos. Se alguém quiser, não tivemos tempo de dialogar mais, mas se alguém quiser me procurar, mandar uma mensagem ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou qualquer coisa assim, a gente, para algum tema mais específico, a gente pode conversar também. Tá bom? Tá bom, então. Uma boa tarde Tá para o bom. senhor, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. Obrigado. Olá. Tomara que agora dê certo. Boa tarde. Vamos torcer para que agora dê tudo certo, que a gente consiga. Não, Caio, não acabou. Na verdade, ainda nem começou. A gente teve alguns probleminhas técnicos. Pronto, eu vou tentar chamar o professor Wagner aqui. Professor, você pode mandar uma mensagem, por favor? Qualquer mensagem. Pronto, aí. Eita.
Vamos ver aqui. Na verdade, pra mim também tá aparecendo aqui que o senhor não pode participar. E aí eu não sei como é que a gente vai fazer agora. Vê se o senhor consegue mandar a solicitação, por favor. Tem... Logo na parte inicial, assim, do chat, vai aparecer duas carinhas. E aí você pode solicitar sua participação para transmitir aqui junto comigo. Aí vê se o senhor consegue, porque aqui pra mim também não tá disponível para te chamar. Tá dizendo que o senhor não pode participar. Eu não sei se tem a ver com o fato da conta ser recente. E isso do Instagram ser privado, eu acho que a conta do Quem Sabe Faz a Hora segue o professor. Então, não tenho certeza se é isso. Mas aqui não tá indo. Professor, o senhor consegue fazer a solicitação? Ah, ok. Tomara que a esposa dele consiga. Vamos torcer aí. Mas eu acho que pode ser realmente, gente, um problema com a atualização. Pode ser que o professor ele não esteja com alguma versão mais recente do Instagram e aí esteja bloqueando. Porque eu acho que se fosse uma questão de internet, provavelmente ia ficar carregando alguma coisa. Mas aqui tá dizendo que eu não posso chamá-lo. Aí eu não sei muito bem. Talvez seja por conta... pode ser que seja o fato da conta ser recente, mas também não sei. Essas tecnologias digitais aí com suas nuances, né? Seus mistérios. Mas assim, aqui eu tenho, né? Tem algumas pessoas aqui na transmissão que me permitem chamar. Além do professor Wagner, tem outras pessoas aqui que tá dizendo que eu não posso chamar. Aí eu não sei qual seria a razão, entendeu? E qualquer coisa, eu não sei se ele só criou realmente... É porque Abraão, eu acho que falou que ele tinha criado a conta com essa finalidade. Ele criou esse Instagram que ele tá entrando aqui com essa finalidade e ele não tem nenhum outro, ou ele tem alguma outra conta? Porque caso ele tenha alguma outra conta, a gente pode tentar fazer isso, né? Ele entrar por outra conta e aí caso seja um problema no celular dele... Não estão habilitadas. Não sei, direito. Caso seja um problema na conta dele, a gente pode tentar pedir para ele entrar pelo computador, caso ele tenha condição também de entrar por esse e-mail. Não tem outra conta. Não, ele criou recentemente para participar. Mas não sei. Talvez a esposa dele tenha e possa emprestar. Se a esposa dele puder emprestar, a gente agradece. Esposa do professor Wagner, se a senhora estiver assistindo, puder emprestar sua conta, ou alguém que more junto com ele. Que o importante aqui agora, né, é a transmissão do conhecimento. Então, se ele entrar... no computador... Ah, ele tá pelo computador. Professor pode ser, porque eu não sei se tem como entrar por live no Instagram, no computador, tipo, sem ter o aplicativo. Se o senhor conseguir pelo celular também, se o aplicativo estiver atualizado no celular. Ele entrou aqui pro Olari, mas não tá... Não me dá opção, entendeu? Tanto que quando eu clico no nome dele, não dá opção de chamar para poder participar aqui. Abrir a página do Instagram. É isso, Hannah e Ana falaram, Hannah e Ana, falaram aqui sobre a gente ceder a conta do Quem Sabe. Só que é como a professora Iris falou, ele tá entrando como nosso convidado, nosso participante. Aí eu não sei se, enfim, seria a melhor opção. Talvez, encerrar e vamos tentar isso.
A professora Iris falou que assim não dá dessa forma. O que a gente pode tentar ver é se o professor ele consegue baixar o Instagram no computador dele. Ou então entrar pelo celular. Que aí entrando pelo celular talvez a gente consiga acessar essa transmissão. Aí eu não sei se ele pode. Professor Wagner, o senhor teria como baixar o Instagram no seu computador? Ou então entrar pelo celular? Gente, desculpa todos esses trâmites, mas é aquela coisa, né? A gente não pode controlar tudo também. Até outro celular mesmo. Estou usando baixar no computador, certo. Obrigada. Eu também acho, Ana, pelo celular simples assim, né? Mais tranquilo. Na verdade, eu acho que eu nem tentei entrar pra apresentar aqui pelo computador. Assistir não, né? Assistir eu acho que tanto faz, sei lá. Mas pra apresentar, acho que talvez seja melhor pelo celular mesmo. Pra não ficar aqui só lendo os comentários de vocês, como a Abraão falou, se alguém quiser... O professor Wagner tá seguindo... Seguindo o que, Abraão? O Instagram? Eu acho que isso não influencia, na verdade. Não tenho certeza, não. Mas... pode ser. Ah, se não seguir não consegue, pode ser isso aí. Ah, ele tá seguindo. Gente, tá difícil. Se quiserem ir mandando alguma coisa aí, perguntas, de preferência perguntas que não sejam tão teóricas, porque eu ainda não comecei nem o terceiro semestre. Mas, sim, sobre o curso, né, que Abraão tava falando, o curso de extensão que vai acontecer, vai começar em setembro e vai até dezembro. E as inscrições já estão abertas lá no SGE, para quem quiser se inscrever também, para poder adquirir certificação. Fiquem à vontade, participem. Vai ser mais voltado também, né, para essa questão da psicologia analítica e da psicanálise. Vou entrar... Ok, professor. Eu acho que talvez fosse bom a gente fazer o seguinte, eu vou ficar aqui esperando um tempinho o professor entrar pelo celular. Caso ele consiga entrar pelo celular... Ah, obrigada, Ana. Caso ele consiga entrar pelo celular, aí a professora Iris... Será mesmo pegada, Mari? Então, não vai ser igual, né? Porque, na verdade, não vai ser pelo Instagram. Caio perguntou, né? Se vai ser mesmo estilo e tal. Não vai ser igual, não vai ser pelo Instagram, vai ser por uma outra plataforma. Tem mais vagas também do que tiveram as interações online. E vai ser centrado na professora Iris e na professora Larissa. Não vão ter outros convidados como a gente trouxe nesse daqui. Só para todo mundo ouvir também, né, que não tivesse atentado ao chat, não precisa necessariamente ser estudante da UNEB para poder participar, tá? E também não significa que porque o curso não vai ser na plataforma do Instagram, que nossa página aqui do Instagram vai ficar parada, não vai. E sobre o professor Wagner, né, que eu ia falar, a gente vai... Eu vou ficar aqui, né, esperando um pouco para ver se ele consegue entrar pelo celular. Caso ele consiga entrar pelo celular e dê para poder chamar ele, link no SGE. Caso dê para chamar ele, eu vou fazer o seguinte, como já tem um tempinho aqui, pode ser bom que a gente desligue essa transmissão, depois que a gente vê que ele conseguiu entrar direitinho, e abrir outra para poder ele ter mais tempo de fala. Como eu sei que já adiantou bastante o tempo, eu não sei se
isso vai ser a opção mais viável. Aí, se a professora Iris e a professora Larissa quiserem falar aqui, o que é que vocês acham melhor? Todos que estão aqui nessa live podem ficar até mais tarde por conta do atraso de hoje. Ah, tá. Então, tem isso, né? A questão dos atrasos. Da gente, né? Mas eu poderia assistir depois. Você pode assistir depois sim, Lua. Não tem problema não, porque fica salvo aqui. Essas que a gente foi fazendo agora, que não teve muita coisa assim, né? Não apareceu o professor e tal. Eu acredito que a Abraão não deixou salvas. Não deixou elas salvas. Enfim. Acredito que elas não ficaram salvas. E essa daqui, muito provavelmente, também não vai ficar, caso eu saia e entre de novo com o professor e tal, ou eu, Abraão, não sei. Mas é isso, né? A professora eles acham melhor a gente ir até 4h30. Então, próximo, Aracho, o quê? Você acha melhor eu cancelar essa transmissão e entrar em outra com ele? Mesmo que a gente estenda, né, até 4h30. Sou eu aqui, Wagner. Vamos ver se eu consigo te chamar por aqui, professor. Eu acho que vai funcionar, tá pedindo aqui. Aí a gente vê se o que é que a professora acha melhor. Ah, tá indo aqui. Foi! Olá, professor, boa tarde. Olá, olá. Agora eu não tô te vendo muito bem. Estou Isso, tentando. melhorou. Pronto, pronto, pronto. E deu certo lá? Que Bom, bom que deu olha, certo. só um segundinho para eu pegar o carregador aqui. Certo. Se a professora Iris puder Ah, falar, ela e a professora Larissa, o que vocês acham melhor? Entrar em uma outra transmissão, por conta do tempo mesmo, né? Que já tem um tempo nessa. Inclusive, eu nem sei quanto tempo a gente já tem aqui. Mas a gente vai estender até as 4h30 mesmo, professor. Aí, eu acho que seria melhor, então, a gente manter, né, a programação, só uma transmissão. Ah, então mantém nessa, né, Pro? Pra manter nessa. Porque aí eu acho que o ideal seria o professor fazer a fala dele, como ele já tinha se programado, e aí a gente não faz as perguntas hoje. Por conta do nosso tempo, eu acho que não daria pra fazer as duas coisas. Pode ser assim? para mim a pergunta? Pro senhor e pra professora, as professoras Ah, também. O senhor acha que assim fica legal pro senhor? como vocês acharem melhor. Pronto, então vamos fazer assim. Estão até falando aqui, né? Pra gente ficar nessa, pra não correr o risco de dar problema de novo. Então, pronto. A professora Iris falou que tá tudo bem assim. A gente segue com a Ah, fala do senhor. Quando estiver próximo aqui de acabar, provavelmente o Instagram vai me avisar. E aí eu te aviso também e a gente entra em outra transmissão até umas 4h30. certo, certo, certo. O meu celular? Não, peraí. Aí a Prolari falou aqui que se cortar, a gente entra em outra transmissão e vai até 4h30. Lembrando do Ah, formulário, aqui. gente, que tá Bom, na então, bio. deixa Vai eu, lá. deixa eu me concentrar aqui, cair a ficha. Eu quero. Bom, enfim, primeiro eu quero pedir desculpas a vocês pela confusão aí que eu acabei, enfim, de alguma maneira criando aí. Acho que pela minha, por não ter toda essa habilidade aí, eu imaginei que fosse mais fácil. Tudo bem, acontece. Acabou se resolvendo um pouco aí com o celular de Daiane, não sei como, mas deu certo. Então, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês. Bom, então vou tentar me concentrar aqui agora para poder, para poder é, enfim, tentar dizer alguma coisa a vocês. Eu, enfim, nem sei se o que eu tenho a dizer é tão importante assim, que É tenha criado uma importante. expectativa em torno assim, de toda a dificuldade da coisa aqui assim, mas eu vou tentar, de alguma maneira, pelo menos, contribuir com alguma reflexão
para vocês, assim, né, contribuir com alguma reflexão que favoreça a reflexão de vocês, estudantes. É, é, Antes de mais nada, dizer que eu acho que essa iniciativa de vocês aí, nesse contexto da pandemia, é uma iniciativa que é muito bacana e acho que é por aí mesmo. É preciso se reinventar de alguma maneira para enfrentar é, todo um certo universo de desconhecido, né, que se atualiza para a gente aí nesse momento. Mas, enfim, então, essa relação com a UNEB, para mim, é uma relação muito bacana. Pediram para Professor, eu aumentar eu meu ia áudio. falar isso aqui. Se tem como o senhor ficar mais próximo ao microfone ou algo assim. É mais perto? Tem que ficar mais perto? Está melhor agora? É porque, na verdade, pra mim tá bom, né? Mas teve gente falando aqui no chat que tava baixo. Outras pessoas também falaram que tá bom. Vamos ver se agora Certo, melhorou. certo. Tá, então achei uma posição aqui, ver se está melhor. Mas, enfim. Então, assim, acho que o fato de estar aqui podendo interagir, né? Assim, podendo interagir com vocês, tem a ver justamente com essa relação né, que foi se estabelecendo progressivamente entre a UNEB e o Hospital Juliano Moreira, mais particularmente já há um tempo com a professora Larissa, né? Então, lá já recebemos diversos estagiários, pessoas muito bacanas, muito interessantes. Eu não me lembro o nome deles exatamente, mas me lembro de João, me lembro de Yuri, me lembro de algumas pessoas muito legais assim que passaram por lá. E eu acho que, por vários motivos, essa relação entre a UNEB e o Juliano Moreira é uma relação interessante. Eu acho que muito interessante para as duas instituições, né, creio eu. A gente tinha planejado, a Larissa, a gente vinha conversando sobre a possibilidade de fazer um seminário para discutir Legal. saúde mental, na parceria justamente do Juliano com a UNEB, mas nesse momento não foi possível. Mas acho que temos muito a construir juntos ainda, né? Especialmente, acho que não só, acho que especialmente o curso de psicologia, mas acho que essa relação também ela pode ser um pouco ampliada para outros cursos também, justamente pela complexidade da saúde mental e a Uhum. interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade mínima necessária para o trabalho no campo da saúde mental. Bom, enfim, eu mandei, a professora Larissa me pediu que talvez pudesse escrever um pequeno texto, mandar para vocês. Eu peço desculpas que Tudo eu bem. tive dias bastante atarefados nas últimas semanas e não pude fazê-lo. E aí ela me mandou aquele vídeo de vocês, da divulgação, e então a partir daí eu comecei a refletir algumas coisas e eu me lembrei do vídeo, eu mandei um vídeo para vocês, eu não sei se ela passou, imagino que Passou sim, sim. que é o vídeo do Emicida, né? O Amarelo, né? Acho que é Amarelo o nome do vídeo do Emicida, porque eu achei que o Emicida tem uma coisa muito genial ali nesse vídeo dele, que é justamente quando ele pega Belchior, né? Belchior, o disco é Alucinação, o LP Alucinação, é de 1976, Tem o Sangrado Demais, né? Tem o Chorado Demais, tem o Sangrado para Cachorro, e ele traz isso, eu acho que o Emicida faz algo que é uma pista para a gente, que é assim, de como ele conseguiu tornar Belchior bem atual, né? Ou seja, não uma ideia de leitura nostálgica, mas uma atualização da força, né, da música de Belchior
e neste contexto bem atual que a gente vive. Então, eu achei isso bacana e achei que tem a ver isso com o que vocês estão fazendo, com essa ideia do quem sabe faz a hora, essa ideia também de atualizar isso, né, de trazer algo, né, de uma experiência de resistência, mas atualizar isso para esse nosso contexto que certamente nesse momento a gente precisa sim de encontrar as estratégias de resistência, né? Então me chamou a atenção as duas coisas no vídeo do Emicida, o amarelo, porque ele separa, então fica amar-elo, né? Então, o elo, a ideia do laço, e eu acho que o laço social, é toda a questão para a gente, tanto na saúde mental, como nesse momento, né, no contexto da pandemia também, como o laço social, sobretudo no início da pandemia, foi meio abalado um pouco, né, pelo isolamento e etc. e tal. Mas, enfim. E também porque o título do LP de Belchior é alucinação. E acho que a alucinação é um tema, né, um conceito dentro da psicopatologia, e é um tema precioso, porque ele traz algumas possibilidades também de reflexão. Então, dito isso, então, eu vou tentar aqui. Eu confesso que eu fiquei um pouco tenso com essa coisa de Ô, não dar certo. professor, Então, fique agora tranquilo. eu estou tentando agora aqui, assim, ainda que eu fiquei preocupado em prejudicar o trabalho de vocês aí, então eu vou. Fique tranquilo, acontece. E aí, enfim, então aterrissando devagarinho, assim, A gente que agradece, né, exatamente, pelo senhor estar aqui. nessa, nessa reflexão, assim. Eu tomo como partida para uma certa reflexão, digamos assim, então, para pensar o contexto da pandemia e o contexto da saúde mental, ou a saúde mental no contexto da pandemia. E, assim, o meu ponto de partida foi pensar assim, olha, né, o homem, né, ele é este ser lançado à existência, né? E, ou seja, a gente nasce, a gente não escolhe nascer, onde nascer, como nascer, ou seja, a existência, né? O homem o ser é lançado à existência. Para os existencialistas, inclusive, estaria aí a angústia original do ser, digamos, por ser lançado à existência. Assim. E ao homem, então, tá, obrigado. Então, ao homem, uma vez lançado à existência, resta esse desafio de construir sentidos, digamos, para estar no mundo. Ou seja, uma possibilidade de significar um pouco essa existência, né? Ou seja, construir esses sentidos, né, para sobreviver. Vocês vão reparar que estou olhando um pouco aqui no computador, que eu fiz Não tem pequenas problema, não. anotações para orientar um pouco o meu pensamento. Então, assim, ou seja, para sobreviver né, no deserto do real, né? E aí eu acho que o lance é o que só é possível na relação com o outro. Então, lançado à existência, só resta ao homem a possibilidade de construir um sentido para estar no mundo, e isso só é possível na relação com o outro. E essa relação com o outro, ela necessariamente requer inscrição na linguagem, requer entrada na linguagem, ou seja, requer entrada na cultura, ou seja, a relação com o outro é sempre mediada pela cultura, mediada pelo simbólico, né? Ou seja, o modo como cada um vai entrar nessa cultura vai ter desdobramentos sobre essa relação com o outro, vamos dizer assim. Então, isso é um certo olhar meio universal sobre a relação do homem com a linguagem. A linguagem ela é um paradoxo para o homem, porque a linguagem, ao mesmo tempo em que ela cria essa possibilidade, né, de uma possibilidade de nomear, de significar o mundo,
Ou seja, digamos assim, a linguagem também não dá conta do mundo. Ou seja, então o recurso que o homem tem, digamos, para significar o mundo já é um recurso que não dá conta do mundo, porque é, a linguagem não apreende o mundo objetivo, né? Não é capaz, ou seja, o objeto é sempre escorregadio às significações, né? Isso, então, ou seja, a linguagem tem um limite e o homem também tem um limite em Uhum. relação à linguagem, vamos dizer assim. Então, seria o que está colocado na psicanálise como, uma vez entrando na linguagem, o homem vai ter que lidar com essa falta original, vamos dizer assim. Enfim, então, a partir daí, a gente pode dizer que é justamente nas relações que a gente vai construir sentidos para estar no mundo. Ou seja, é a partir de uma rede afetivo-simbólica, né, que a gente constrói uma realidade possível, né, uma certa realidade para estar no mundo, vamos dizer assim. É, é o que em psicanálise, né, se chama de Freud, né, o Heimlich, né, ou seja, o estranho familiar, né, ou seja, assim, diante, né, assim, o homem constrói nessa relação com o outro, a partir dessas relações ele constrói um certo território subjetivo que apazigua um pouco a angústia diante do mundo, né? Ou seja, uma certa realidade, né? Uma certa realidade, uma realidade de cotidiano, inclusive. Mas acontece que essa realidade também ela está sempre em construção, ou seja, não é uma realidade que está pronta, que você entra nela, é uma realidade que vai se construindo e está sempre se atualizando. Isso coloca uma questão, porque assim é possível que aconteça algo que abale um pouco essa realidade, vamos dizer assim. Ou seja, é possível que determinadas experiências abalem um pouco esse território subjetivo, porque certamente eleva o nível de angústia, e aí vai se instalando esse desafio de ir significando essas novas experiências, para ir construindo, reconstruindo esse Heimlich, esse familiar, esse certo aconchego existencial, vamos dizer assim. Mas acho que o grande lance aí aqui é isso, mas é sempre na relação, ou seja, é sempre no laço social, é sempre na relação com o outro. Por isso a importância de se tratar, né, digamos assim, o laço social. Né? Então, esse território, ele é um território, digamos assim, que se atualiza, que ele comporta uma certa percepção de mundo. Eu trouxe o conceito de percepção a partir daí, que é um conceito que eu queria, talvez, desdobrar uma coisa com vocês. Assim. Até porque o conceito de percepção é um conceito na psicologia bastante importante, ao mesmo tempo controverso, a depender por onde se trata a percepção. Né? Então, essa ideia de uma percepção de mundo, né, a partir das relações, né, que a gente vai construindo. Mas acontece que tem um detalhe sobre a percepção, que é assim, a percepção ela tem limite e tem um certo limiar. Ou seja, limite, eu acho que mais do ponto de vista biológico fica fácil de compreender. Sei lá, basta dizer um exemplo, até poderia ser, sei lá, o olfato, por exemplo. O olfato de um cachorro, ele é muito mais apurado do que o do homem, né? Ou seja, mas o cérebro do cachorro, assim, a região responsável pelo olfato é 40% maior que a nossa. Né? Ou seja, então há um limite de percepção do ponto de vista de anatomia, de fisiologia. Então a percepção ela coloca um certo limite do biológico. E ao mesmo tempo, a percepção, ou seja, ela tem um limite
e ela tem um limiar. E esse limiar é que eu acho que está um pouco assim, o limiar está bem ligado também ao campo social, que eu acho que é o que nos interessa um pouco nessa discussão. Então, a percepção tem esse limite, que eu boto ele mais no campo biológico, e mais o limiar numa relação com o social. Por quê? Porque um exemplo disso seria que nós não temos a capacidade, digamos assim, fisiológica de percepção só apenas em duas dimensões. Ou seja, a gente sabe que a terceira dimensão que a gente percebe, ela é aprendida socialmente, né? Ou seja, isso é uma característica da percepção humana, né? Então, eu trago esse problema da percepção por duas coisas. Porque o problema da percepção está ligado ao perceptível, ao visível, por exemplo, né? E tem algo que eu acho que pode ser interessante, quer dizer assim, olha, mesmo o imperceptível nos afeta. Ou seja, não somos afetados apenas por aquilo que percebemos. Ou seja, existe todo um infinito de imperceptível que também nos afeta. Que nos afeta o corpo e nos afeta o pensamento. No caso da discussão da pandemia e do vírus, então, isso é uma coisa que, né, parece até ter algum tipo de importância. Então, ou seja, a ideia do imperceptível, do invisível, ela tem duas dimensões. Essa dimensão do biológico e uma dimensão do social. E aí eu fiquei pensando que a discussão sobre a invisibilidade, né, eu tinha nomeado inicialmente a fala quando pensei de efeitos do invisível, né, os efeitos do invisível, justamente por isso, porque, ou seja, o vírus como este inimigo invisível, né, este inimigo invisível, né, que de repente instala um certo terror, digamos assim, um terror social. E fiquei pensando também, ao mesmo tempo, no quanto essa própria experiência ela traz, digamos assim, essa dimensão da invisibilidade social, ou seja, a dimensão social da percepção também. Então, de repente, sabe assim, quando uma pessoa, por exemplo, dentro de um carro, chega numa sinaleira e distraído se assusta porque alguém chegou ali, sabe? Pode ser só porque essa pessoa é distraída, mas também pode ser porque aquela outra pessoa não está no seu campo de percepção, ou seja, na sua percepção de mundo. Né? Ou seja, e essa percepção de mundo é uma percepção construída socialmente. Né? Então, essa ideia do invisível, dos invisíveis socialmente, eu creio que tem um pouco a ver com isso, sabe? Bom, vamos andando para ver se eu consigo evoluir no pensamento aqui, na reflexão. Então aí eu queria trazer um pouco essa ideia de como se constitui um certo território subjetivo, de como esse território subjetivo ele tem bastante do efeito cultural, né? Então, e isso tem diversas, digamos assim, implicações. E, mais especificamente, sobre a questão da pandemia, e o vírus, né, e a pandemia, eu fiquei pensando que a gente talvez não viva uma só pandemia, a gente talvez viva uma, duas, né, no mínimo umas duas pandemias, assim, sabe? Eu fiquei pensando. Primeiro porque, assim, esse inimigo invisível, ele atualiza determinadas angústias, e acho que uma das coisas principais que se atualizou sim, tem o medo, aí vai se falar sobre essas coisas,
Mas eu acho que tem no cerne aí o medo da morte, né? Ou seja, assim, o contexto da pandemia, ele, ele atualizou, eu acho que bem, de modo bem intenso nas pessoas o medo da morte. E o medo da morte, não só o medo da morte possível, né, mas a morte como aniquilamento mesmo, sabe, da própria existência. Então, isso eu acho que é de uma angústia muito intensa, porque, digamos assim, a pandemia produziu, aí seria um primeiro ponto, então, assim, ela produziu uma espécie de ruptura nos modos de vida. Então, por isso que antes eu quis falar sobre a rede de relações afetivas simbólicas, vamos dizer assim, porque é aí, nesse cotidiano, nessa realidade cotidiana, ou seja, que se instalam os modos de vida onde a gente significa a própria experiência e constrói essa experiência. Então, ou seja, a ruptura abrupta, o isolamento, o não poder sair de casa, o não poder ver o outro, ou seja, assim, então, essa, essa, essa ruptura nos modos de vida, vamos dizer assim, eu acho que aí que produziu um grande efeito um efeito de adoecimento mesmo, sabe? Acho que um efeito de adoecimento. Né? Primeiro é o impacto, a angústia, né? Ou seja, quando aquele modo de vida não dava mais conta da própria experiência que estava se vivendo. Então, essa ruptura nos modos de vida, eu acho que é uma coisa importante no contexto da pandemia. E aí, a ideia de uma ruptura, de uma crise mesmo, ou seja, ela não só do ponto de vista nos modos de vida, ou seja, um efeito de digamos assim, um efeito subjetivo, mas também os efeitos objetivos, ou seja, os efeitos sobre o sistema econômico, sobre todo o arranjo social, vamos dizer assim, que essa ruptura nesse modo de vida, o isolamento social, né, ou seja, produziu esse efeito. Bom, e aí tem algo desse efeito que eu acho que é assim, essa crise da pandemia, né, que instala essa crise, né, uma certa crise, digamos assim, nos modos de vida. Então, ou seja, eu acho que ela tem esse primeiro momento de angústia também, mas eu acho que ela tem duas outras possibilidades aí. A primeira delas é assim, eu creio que a pandemia, um dos efeitos dela foi amplificar, digamos assim, colocar lentes sobre as questões que já estavam aí. Ou seja, claro que, do ponto de vista subjetivo, o adoecimento das pessoas, vou tratar um pouquinho disso mais à frente, mas assim, então, ou seja, a gente sempre adoece com o que a gente tem. Então, né, ou seja, então, se o adoecimento psíquico dentro do contexto da pandemia também não deixa de ser de amplificar um pouco daquilo que já estava naquele sujeito, né? Ou seja, um pouco daquilo que já estava ali. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante também, ou seja, uma espécie de oportunidade também, sabe, de ver isso melhor, de ver o que estava ali, de tentar compreender e lidar com isso também. E acho que mais ainda no campo social, inclusive. Ou seja, a pandemia, ela escancarou as diferenças sociais, as desigualdades sociais. Né? Aquilo que estava meio assim maquiado com um certo modo de vida que vinha funcionando ali socialmente, ou seja, assim,
eu acho que a pandemia escancara isso, né? Uhum. Já nunca ficou tão claro e tão evidente falar, por exemplo, isolamento social. Isolamento social onde? Na Pituba, Hum, né? Onde a pessoa tem. Não, onde a complicado. pessoa pode fazer o seu pedido pelo delivery, pode, né? Ou seja, isso é a coisa das regras do isolamento social. E como há um isolamento social em cinco, uma família com cinco, seis pessoas em um cômodo, onde não se tem o que comer para o almoço. Pois é. Então, como é que você tem isolamento social? Né? Ou seja, a pessoa vai precisar sair para tentar conseguir o pirão para a hora do almoço, de alguma maneira. Uhum. Então, ou seja, então eu penso que a pandemia ela teve esse efeito também de colocar uma lente de ampliação sobre tanto a subjetividade, ou seja, né, aquilo que há em nós e que a gente e que estava ali, e que talvez a gente não estava cuidando, ou seja, mas também esse e mais importante talvez essa questão desse efeito social. E as duas coisas estão evidentemente relacionadas. Né? O agravamento das questões sociais é fator também de agravamento das questões subjetivas. É isso que se chama vulnerabilidade psicossocial, né? Isso é vulnerabilidade psicossocial, né? Então, assim, então eu acho que tem esse efeito aí, assim, sabe? Da pandemia de escancarar um pouco, de tornar mais evidente aquilo que estava meio maquiado ali. Não que a gente não soubesse das desigualdades, das diferenças sociais. Desculpa. Saúde. Então, mas daquilo que sempre esteve ali, né? E que não dá para não pensar no processo histórico que construiu essas diferenças. Então, não dá para pensar nos processos, não dá para não pensar ou deixar de falar sobre que, assim, são, sim, as pessoas, né, assim, se a gente pensar no processo de colonização, a gente vai compreender por que nesse momento da pandemia, ou seja, essas diferenças se agravam, se tornam mais visíveis e vão, de fato, ou seja, estar bem mais ligado às populações, assim, à população, aos negros, às mulheres, ao que chama das minorias, né? Sim. O que se chama, por exemplo, não sei se é Minorias uma boa expressão, sociais. né? Exato, as minorias. Ou seja, então, no contexto da pandemia, assim, são as pessoas que estão sofrendo mais esse impacto, inclusive. Né? Basta para tomar outro exemplo aí, seria a questão da educação, né? Ou seja, claro que quem estuda nas escolas particulares está aí conseguindo ter suas aulas online, mas a gente sabe que o estudante de escola pública ele não está tendo acesso. É. Né? Ou seja, isso vai produzir um efeito enorme do ponto de vista social também. Né? Sem falar no efeito sobre as crianças, que aí já implica outras coisas, né? Porque as crianças precisam muito do contato, né? Que estão privadas nesse momento. Mas, enfim, então eu acho que aí tem isso, assim, sabe? Tem essa, digamos assim. E aí, por isso, eu pego de novo ao problema da percepção. A gente, digamos assim, vinha numa certa percepção social meio engessada, meio maquiada. E a pandemia produziu esse efeito de amplificação, de ampliação de percepção. Ou seja, agora mais do que nunca está visível aquilo que a gente queria invisível, Uhum. aquilo que a gente tornava invisível, né, por um campo de percepção mais social, mais burguês, vamos dizer assim, ou de uma sociedade, né, que vem ali também assim, na verdade, criando estratégias de camuflar um pouco essas diferenças sociais. Mas, então, assim, eu acho que tem esse ponto aí, assim, que isso não, eu creio que isso seja um ganho da pandemia, se é que a gente pode dizer, né, no meio de tudo isso, com a perda de tantas vidas,
né? O que, que nós podemos aprender nessa experiência com a perda de tantas vidas? Né? O que, que nós podemos aprender? Então, eu acho que podemos aprender um pouco isso, porque esse efeito, há um efeito que pode ser um efeito de percepção social, assim, sabe? De ampliação da percepção social. Aí a gente falou dos negros, das mulheres, dos gays, e a gente pode falar dos loucos também, né? Estes, assim, bem invisíveis também, né? Pelo menos até um tempo atrás. A gente pode discutir que mais recentemente isso vai mudando. Então, eu acho que aí tem esse efeito. E a outra coisa seria o seguinte, então, a pandemia pode nos ajudar a enxergar o que nós não suportamos também em nós mesmos e o que nós relutamos em ver no campo social também. Sabe? Essa coisa de estar em casa e de estar consigo mesmo e ter que lidar consigo mesmo, com o seu próprio pensamento, suas angústias, etc. e tal, é um exercício também interessante, né? Esse outro lado mais subjetivo. Então, eu vejo assim que a pandemia ela escancara também assim, esses efeitos nefastos e fascistas de uma sociedade que nós construímos. Então, essa ampliação de percepção social da pandemia, acho que ela pode não ser muito útil, inclusive. Pode ser muito útil, eu acho, para a gente pensar como vamos, daqui para frente, poder lidar com isso, sabe? Bom, então, tendo essa ideia, e aí eu traço esse um certo paralelo, que é, vamos dizer assim, olha, o louco não precisa de pandemia para ampliar uma percepção. É verdade, ou seja, assim, é a sociedade com o enrijecimento das coordenadas, digamos assim, que são estabelecidas socialmente, ou seja, a gente percebe dentro de coordenadas semióticas que são estabelecidas socialmente. Então, aquele que é dito louco, o delirante, é justamente o delírio é aquilo que vai extrapolar esta demarcação social. Essa sua forma Né? diferente de ver o mundo, né? Então, essa é um deslocamento de percepção também dessas coordenadas, sabe? Então, isso é interessante. Né? Ou seja, a loucura também, talvez, ou seja, assim, a loucura já venha denunciando, de alguma maneira, um fascismo social bem antes já. O que a história da loucura, e o que se faz e o que se fez com a loucura, com os loucos, eu creio que já, de alguma maneira, já denuncia isso. Mas isso também é algo que né, ou seja, a loucura sempre teve meio nesse plano também do invisível, do colocar para fora, do expulsar, né, o para fora, a lógica da exclusão, sempre foi a marca, digamos, da nossa sociedade em lidar com a loucura. Bom, então, vou tentar avançar um pouquinho mais. Para dizer assim, olha, então, a saúde, né, já que a ideia é pensar um pouco a saúde e o adoecimento, e nesse caso mais especificamente a saúde e o adoecimento mental no contexto da pandemia, eu acho que aí tem que pensar a primeira coisa, né? Se, olha, a saúde e os processos de adoecimento, eles estão intimamente ligados ao modo de vida das pessoas. Ou seja, não é à toa uma pandemia também. Ou seja, esse modo de vida diz algo sobre o modo de vida também. Né? Então, a mudança, a ruptura no modo de vida das pessoas, eu acho que ela tem um pouco esse efeito, como eu disse assim, pode ter esse efeito de aprendizagem no sentido de olhar como estamos ou como estávamos vivendo até então, como nos organizamos socialmente. Mas também, assim, uma vez que se possa suportar essa angústia de uma certa ruptura,
o desafio de como nós podemos produzir um novo arranjo, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, ou seja, essa, esse inimigo invisível, né, que desarranja esse território subjetivo, né, o que vai aumentar essa intensidade da angústia, né, assim, vai colocar esse desafio de como podemos lidar com isso, ou seja, como vamos poder também simbolizar, significar essa experiência e fazer isso só é possível através de, ou seja, é preciso construir um pequeno caminho, ainda que seja um pequeno caminho. Sobre o adoecimento mental, especificamente o adoecimento psíquico, a gente já vinha, o que para mim são dois grandes índices. Olha, a epidemiologia dos transtornos mentais. Quais são os dois carros-chefes? Os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Né? Ou seja, então, não é à toa que, epidemiologicamente, ansiedade e depressão, ou seja, o fato da gente ter, epidemiologicamente, né, a ansiedade e depressão como as duas grandes categorias de adoecimento das populações ocidentais, especialmente, diz muito mais do que somente sobre as pessoas que adoecem com quadro de depressão ou com quadro de ansiedade. Ou seja, também diz sobre o modo de vida das pessoas, também diz sobre o modo de organização social e sobre o modo de vida que construímos. E é óbvio que, como era de se esperar, em situações de trauma, o estresse, a elevação do estresse. Então, na UERJ, teve uma pesquisa recente, está até no site da UERJ, vocês podem ver lá, o aumento significativo dos quadros de estresse, de ansiedade e depressão. Acho que com depressão aumento de 50%, ansiedade 60%. Então, um estudo já preliminar, bem razoável no aumento, digamos assim, desses quadros, né, de adoecimento. O que, de certa maneira, é esperado nesse contexto. Assim, né? Bom, então, aí eu acho que tem duas coisas assim. Com esse aumento do adoecimento das pessoas, né, o adoecimento psíquico, então a pandemia ela tem esses dois efeitos. Ela se torna um fator de agravamento do adoecimento e, ao mesmo tempo, ela dificulta o acesso aos serviços de saúde. Então, isso é um efeito da pandemia no campo da saúde mental. Ou seja, a pandemia, como fenômeno social, ela aumenta o adoecimento mental e ela, por todos os seus efeitos sociais, ela dificulta o acesso aos serviços. Então, isso foi algo que a gente veio percebendo já, né, que a gente já vem percebendo nos serviços de saúde. Vou uma bolinha aqui. Pronto. Está me ouvindo? Tinha travado aqui. Professor, Pronto. eu acho que seria bom a gente iniciar uma outra transmissão. A professora Iris pediu para poder eu me atentar aqui ao tempo. A gente volta com a sua fala, pode ser? A gente dá uns 5 minutinhos para o pessoal preencher o formulário, quem quiser beber água, alguma coisa, e aí a gente volta com a sua fala. Você se incomoda? Não, tudo bem. Pode ser tudo assim? Bem, tudo bem. Tá bom, então. Tá. Eu agora tenho apenas assim também. Tenho só agora o que o meu propósito aqui é contextualizar um pouco o próprio campo da saúde mental no contexto da pandemia, o que a gente tem observado e o que é possível vislumbrar aí. Seria mais ou menos essa ideia agora para ir finalizando um pouco dessa discussão aí. Uhum. Tá? Então, em 5 minutos, é isso? Mais ou menos uns 5 minutinhos a gente volta. Tá bom. Aí eu chamo o senhor por esse Instagram mesmo, né? Você manda uma mensagenzinha, por favor, na hora que a gente voltar. Eu mando um oi para você Pronto. e você
faz o resto. Tá bom. Tá Obrigada, bom, viu? então. Até já. Obrigado. Tá, até já.